Olá, seja bem-vindo. Somos a Igreja Verbo da Vida de Campo Grande, no Rio de Janeiro. E você ouvirá agora uma mensagem da Palavra de Deus. Desde que ela transforme a sua vida. Boa noite, amados, graça e paz. Como o pastor falou, que eu estou em casa. De manhã, a gente ajustou algumas coisas aqui. E Taninha veio, o fogo desceu. Quem veio de manhã aqui, levanta a mão. O pastor falou que o culto era de família, mas virou uma conferência profética, né? O negócio pegou fogo, irmão. Se você não veio, vou te dizer, olha no YouTube, porque não vai ser igual, mas pelo menos você vai ter o gostinho daquilo que Deus fez aqui, irmão. Foi bom demais. Eu preparei uma palavra poderosa, preguei nada. Acho que o pastor ficar falando, ele é profética, acaba pegando mesmo o negócio. Amém? Estou muito feliz de estar aqui com vocês. Trago um abraço da igreja de Viseu, a igreja Verbo da Vida de Viseu, em Tondela, na cidade de Tondela. Se você não foi ainda, está perdendo. Trago um abraço dos portugueses. Nossa igreja, se você for ver em percentual, é uma das igrejas que tem o maior número de portugueses convertidos. Não são portugueses que já eram crentes, são portugueses convertidos na nossa igreja. Amém, amados? Eu sei que Deus falou comigo que Ele não me chamou para um povo, Ele me chamou para os filhos. Mas Ele me plantou no lugar onde tem um povo, amém? Se tem um povo, a gente vai alcançar Ele. Deus é bom ou não é? Tem algum português de Portugal cá? Quem é português aqui? Levanta a mão. Que nasceu lá. Não sabe o que está perdendo. Amém, amado? Muito feliz de estar aqui, ver Tiagão, ver meu professor, pastor Alex. Eu até agora também não entendi, pastor. Ver o meu ex-líder Zaloí. Falou que eu era uma bênção, meu sorriso era uma alegria. Aí na hora que eu falei que ele estava contando, eu falei que ia fazer parte discipulado, ele fez o quê? Não entendi nada. Elogiou, depois mandou um quê que parecia que era um problema. Trouxe alegria para a vida desse homem, rapaz. O homem parecia agora reluz. O pastor falou que eu não posso falar mal dos irmãos. Amém? Mas o filho, quando está em casa, a diversão é falar mal dos irmãos, não é? Tá, glória. Para começar a história aqui, Gabriel, viu que teu pai mandou a letra, né? Tá orando para você casar e ó, vai voar, varão. Oh, Deus amado, Deus é bom. Como diz meu amigo Tiago, Deus é maravilhoso. Vamos começar a palavra? Rapaz, então, de manhã eu falei um pouco sobre honrar a unção. Deus moveu o negócio aqui, eu tentei ficar no meio da minha pregação, não consegui. Mas aí também não fui muito longe daquilo que o Senhor colocou como cerne da informação do meu coração. Amém, amados? Ele falou que eu tinha que falar a respeito de honra. E aí ele me deu algumas nuances daquilo que seria falado, que no meio do caminho aqui, irmão, foi mais profundo do que eu imaginei. E aí eu falei, Senhor, amém. Então à noite eu vou conseguir pregar. Não sei, amado, eu estava ali já, o negócio já estava começando a... Amém? Então recebe aí, fica ligado, puxa do Espírito, que eu acho que vai vir coisa boa para nós. Amém? Eu fiquei com aquela música que tocou primeiro. Eu vou dançar de alegria. Eu acho que a gente vai ter que acabar com essa música aqui nesse culto hoje. O pastor falou que quando a gente prega no último culto, o pregador está liberado. Então vou adiantar o serviço do meu pastor. Se você vê que deu a hora, você está livre para ir para sua casa. Amém? Caso aconteça alguma mudança no negócio, vê que o fogo desceu e você precisar ir para casa, irmão, fica livre, que quem quiser vai ficar. Vamos começar. Então, queria abrir com você em 1 Tessalonicenses 5:23. E a Bíblia lá fala assim: e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados e irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, amados? Amém. E aí a palavra começa dizendo que nós precisamos estar plenamente conservados e irrepreensíveis.
no espírito, na alma e no corpo. Então Deus, ele trabalha ele não trabalha com parcelas, com pedaços, ele trabalha com aquilo que é completo, inclusive você. Ele espera que você esteja completo no espírito, alma e corpo conservados. Amém, amados? E é importante a gente entender que conservar diz respeito à manutenção. E se a gente não se atentar, o mundo, o que hoje fala no mundo, é a gente andar de um lado para o outro, buscando uma coisa hoje, uma coisa amanhã. Hoje é moda falar sobre não sei o que, hoje é moda falar sobre um outro assunto, e aí o crente, ele fica indo para um lado e para o outro, para um lado e para o outro, e isso faz com que os crentes que existem lá fora, não aqui, amém, amados? Amém. Que eu não gosto de falar que as pessoas aqui não, lá fora, aqui não, amém, amados? Você é um sucesso, não é? Crê na palavra, é firmado na palavra, a palavra é uma só. Então aqui os crentes seguem o que está escrito e eles se mantêm conservados, fazendo a manutenção da sua vida espiritual, da sua vida física, da sua vida emocional. Para quê? Para que o Senhor possa ter autoridade, legalidade e um caminho aberto para alcançar você e alcançar os outros através de você. Porque se nós deixarmos pequenas contaminações entrarem, a gente acaba impedindo de ser um canal de bênção do agir de Deus. Amém, amado? Amém. Eu sei que você está pensando, mas Deus usou a mula, pode me usar. Amado, você pode ser um alazão ao invés de uma mula. É ou não é? Porque Deus chamou você para ser um sucesso. A mula, ela foi usada para falar com o profeta, porque o profeta não estava dando ouvidos a Deus, não estava ouvindo a instrução de Deus. Ele não precisava da mula ter que falar com ele, para ele entender o que Deus estava falando com ele. Às vezes, Deus levanta umas mulas para falar comigo e com você. Talvez hoje eu seja a sua mula, para que você não seja uma mula. Amém? Deus é bom. E aí, para isso, a gente precisa ser guiado por Deus e saber identificar a voz dele, para que a gente não fique indo atrás de moda, indo atrás de coisas que estão falando, indo atrás de pregação do ministro tal que está em voga. Amém, amados? Existe uma pessoa que você precisa estar atrás para que a sua vida seja um sucesso, e o nome dela é Jesus Cristo. Está sentado à destra de Deus, pronto para manifestar o extraordinário na sua vida. E aí é importante demais que eu e você saibamos ouvir a voz e identificar. Eu dei um exemplo aqui, que lá na igreja, às vezes a gente está tendo alguma atividade e a gente começa a chamar as pessoas, os outros começam a chamar as pessoas. Ei, vamos fazer o quê? Alguma coisa? Ei, vamos tirar uma foto. E o povo está ali na confraternização, ninguém dá ouvidos. Aí hoje eles falam assim, pastor, chama o pessoal. Porque quando eu falo, eles identificam a voz do pastor. Todo mundo para o que está fazendo e vem na hora fazer o que eu estou pedindo para fazer. Então, eu e você precisamos identificar a voz do pastor, para a gente não estar distraído e acabar indo para onde não deve ir, dando ouvido para o que não deve ser dado. Por quê, amados? O corpo de Cristo, ele se trata de um coletivo. Cada junta, cada engrenagem precisa estar trabalhando em conjunto. É igual o motor de um carro. O motor de um carro não é só o pistão e o injetor. Ele tem diversas engrenagens até chegar onde faz a combustão e dá o poder de arrasto para o motor, que dá a potência suficiente para que o motor possa fazer o carro andar. Mas se você colocar só o pistão e o injetor, não dá nada. Por quê? Porque ele não tem como passar aquele poder de explosão para as engrenagens que passam para o volante do motor, que passam para a caixa de direção, da caixa de marcha, que passam para a tração das rodas. Cada parte do motor é importante para você andar no carro. Aqui, se uma engrenagem parar de fazer a sua função, amados, talvez as pessoas que estão trabalhando
tenham que empurrar esse carro, porque talvez alguém não esteja exercendo a função que é para exercer, por conta de ouvir ruídos, de ouvir vozes que não são para ser ouvidas. Estão deixando de identificar a voz do pastor, a voz de Cristo, e a gente pode trazer também para a igreja a voz do pastor, que é o pastor da igreja. E aí estão seguindo coisas que vão acabar levando essas pessoas para um lugar onde pode causar um dano para o coletivo. Porque se o teu coração começar a se contaminar e você começar a desvalorizar aquilo que precisa ter o valor, amados, entenda bem, você não só causa um dano para a sua vida, como causa um dano para a vida do seu irmão, porque eu e o seu irmão dependemos da unção que está na sua vida. Às vezes a gente está aqui, a gente pensa assim, não, aquele ministro ali, ó, rapaz, o céu desce, o fogo desce, quando ele vai, é profecia, é cura, é tudo isso. Mas e aí, quem dá para o ministro? Você. Amém, amado? Talvez a gente não considere isso, mas o ministro, o pastor, todo mundo que prega aqui, os professores, eles dependem da honra do seu coração, para que a unção seja passada para a vida deles, para que eles de volta transmitam o poder para a sua vida. A honra movimenta o sobrenatural. Honra o teu Deus, honra o seu pastor, honra sua família, honra o seu líder na igreja. Se uma igreja, ela caminha nessa caminhada de honra, irmãos, não tem como ela não dar certo. É impossível. Se você for ver na igreja primitiva, eles quando estavam ali caminhando em honra, o que aconteceu? Eles tinham tudo em comum, aquilo é um ambiente de honra. Eles cuidavam uns dos outros, eles não tinham no coração, isso aqui é meu, ninguém vai tocar. Esse biscoito aqui é o meu. Ninguém come meu biscoito. Ninguém bebe o chá do pastor. Tem uma história nisso aí. Amém, amado? Então, se a igreja primitiva fizesse isso, Deus não poderia ter dado a inspiração para Lucas escrever: e o Senhor acrescentava as pessoas à igreja. Por quê? Porque Deus não vai botar gente em lugar ruim. Deus não é bom? E vocês acham que o Deus que é bom vai botar os outros na furada? Amém, amado? Aí você olha para o seu irmão e fala assim, cuida da manutenção da honra, para nem você, nem eu ficarmos sem nada. Amém? Você já considerou isso? A Tânia falou que, ela entrou no modo cajado de Eliseu. Quem veio aqui no culto das 5? Rapaz, de manhã foi fogo puro, à noite foi o fogo consumidor. A igreja ficou quietinha, gente. Amém, irmão? Ai, meu Deus, até me perdi. E aí, a gente entendendo esse ambiente de honra, a gente tocandá é uma expressão de Portugal. Quando alguma coisa está mais ou menos, fala assim, tocandá, vai, tocandá. Então, a gente entendendo esse ambiente de honra, a gente entendendo que a gente honrando a palavra, honrando a unção, honrando aquilo que é dado a nós, que é entregue a nós, a gente muda o nosso olhar, e não tem como eu e você não traduzirmos essa honra no nosso coração, a não ser por serviço, por dedicação a alguém. Você transmitir a honra, a gratidão que existe no seu coração, de forma a edificar, manifestar dom. Não tem como, amado. Um ambiente carregado de honra é um ambiente rico em poder, em milagre, em unção. E Deus conta comigo e com você, para quê? Para que a igreja não fique deficiente. Amém, queridos? A gente quando fazia os mutirões aqui, irmãos, era uma bênção, era uma alegria. Hoje você pisa em coisas que nós fizemos aqui, o piso, o palco, tudo isso aqui, irmãos, amém? Hoje está melhorado. Antes, eu falei de manhã, chovia na nossa cabeça.
a unção era maravilhosa, a palavra era maravilhosa, só que a gente precisou exercer fé, porque a gente não via nada, a gente só ouvia a palavra e falava assim, rapaz, olhava para o teto, Deus é bom, Deus é maravilhoso, Deus supre, olhava para o teto e a goteira. As condições diziam totalmente o contrário, que a gente olhava assim e falava, meu Deus, a igreja de Deus, Deus é bom, Deus faz tudo. Aí olhava, mas cheio de goteira. Amém, amado? Só que nós tínhamos um diferencial. A gente não olhava para o teto e falava assim, meu Deus, cheio de goteira. Não. A gente olhava para o teto e falava, Senhor, nós cremos numa provisão sobrenatural, que a gente vai trocar esse telhado, a gente vai fazer algo extraordinário, a gente vai mudar isso tudo aqui. Você não ouvia incredulidade no nosso meio. Está aqui, Léo. O Leandro veio de manhã, foi minha vítima. Coitado, falei mal do bichinho pra caramba, mas ele é uma benção, amém? E aí, a gente olhava para cá, você não ouvia da nossa boca o que estava ruim, você ouvia da nossa boca o que ia melhorar. Com a honra do serviço nesse lugar, o Senhor deu uma inspiração para o nosso pastor. E eu falei que Deus chama as coisas loucas para confundir as sábias, não é? Deus chamou o pastor. Aí me chamou. Você entendeu o nível? Do pastor nem digo nada, né? Ainda estava, né? Aquele nível estava aqui de boa. Aí chega eu, irmão, só faltou o diagnóstico, doido de pedra. E aí o Senhor deu uma inspiração para esse homem. Quando o pastor veio falar com a gente a respeito da inspiração que Deus tinha dado para ele, não teve um que falou assim, ai pastor, será que vai dar certo? Teve, pastor? Irmão, nós abraçamos a loucura. Bora, como é que vai ser o negócio, pastor? Sei lá, vamos fazer o negócio vamos arrumar patrocinador, vamos fazer não sei o que lá, já tem um plano aqui, já tem isso, já tem aquilo, Deus vai fazer, não sei o que. Irmãos, foi muito melhor do que a gente tinha planejado. Fizemos a festa no sítio, irmão, entupimos aquele sítio de gente. Por quê? Porque a honra estava envolvida em tudo aquilo que tinha sido dado como visão. Aí hoje, você pode, talvez não estar vendo o que está aqui em cima, mas o que está aqui em cima nasceu no coração de um monte de doido aqui que acreditou. Só que vocês acham que isso aqui é o ponto final? A igreja está boa? Tá. Maravilhosa. Irmãos, eu fico muito feliz quando eu piso aqui. A igreja é maravilhosa, toda estruturada. Só que já chegou o tempo de, isso aqui passou. Amém, querido? Esse negócio de comprar o terreno, às vezes a gente olha assim, o terreno, quanto que é um terreno para a igreja? Quanto que é não sei o que para a igreja? Irmão, se Deus falou, se preocupa com isso não. O problema é que às vezes quando Deus dá uma promessa para nós, a gente quer fazer conta. 1 mais 4, mais não sei o que, mais não sei o que, mais não sei o que, se eu fizer tal coisa, não sei o que. Irmão, quem falou? Aleluia. Você acha que Deus precisa da sua ajuda? Para que, irmãos, só recebe. Se Deus falou, quando tiver alguma coisa aqui de empreendedorismo, irmão, Deus falou com o pastor, vamos comprar o terreno para a igreja. Você tem que começar a procurar terreno, irmão. Pastor, vimos um terreno tal. Pastor, vimos não sei o que. Perturba a cabeça desse homem com o terreno. Menos. Sem a perturbação. Segundo ele, dá as informações, amado. Enche esse homem de informação. Amém? Tem que trocar aqui quando a gente prega aqui. Eu não sou pastor daqui, né, irmão? Lá na igreja ninguém fala nada. Sabe, né, que a Tramontina... Eu levei uma Tramontina pra lá, irmão. Lá eu corto rápido também. E aí, irmãos, entenda bem. Se Deus falou que é a visão agora, a igreja tem um lugar próprio, começa a imaginar o que você vai fazer na igreja. Porque quando nós chegamos aqui, eu lembro que a igreja tinha um monte de degraus. Essa igreja foi o celeiro de um monte de ministros que você está vendo aqui, Marcela,
pastor Alex. Amém, queridos? Essa igreja é a igreja mãe do Rio de Janeiro. Começou na casinha, talvez você nem saiba da história, nem fazia parte do script, né? Mas lá na frente tinha uma casinha, não era? A casa que o pastor morava. Começou a igreja. Pastor Marcos. Vocês sabem que é o fundador, não sabe? Quem começou, mas é para alinhar as coisas, né? O pastor é categórico. Então, começou a casa lá na frente. Um homem acreditando em algo que não viu, acreditando em algo que ele não ouviu de alguém, acreditando em algo que não estava escrito em lugar nenhum, mas uma informação dada por Deus dentro dele como visão. Hoje você está nisso. Começou com alguém honrando a informação que Deus deu. Porque Deus, ele só precisa disso. Para quê? Para que, através da honra que está no seu coração, o caminho esteja desobstruído para chegar à provisão. Porque se Deus não pode confiar em você no pouco, como que Ele vai confiar no muito? Amém, querido? E aí você alinhando o coração, você pode abrir os braços e falar: Pai, derrama que comigo aqui é sem medida. Você não recebe isso não, irmão? Amém. Deus amado, parece que não é crente. Quando Deus fala que vai derramar, irmão, Deus não falou que vai dar uma bençãozinha, mais ou menos não. Tiago falou aqui, o que Ele vai dar? Como que é a bênção do Senhor? É muita coisa, amado. Deus, quando abençoa, Ele não abençoa a continha para você não. Ele não abençoa uma coisinha para você. Ele abençoa abundante. Para quê? Para você nem cogitar. Você nem vai falar assim: mas será que vai dar? Não, irmão. Deus abençoa de tal forma para você nem precisar fazer conta. Por isso que eu estou falando. Deus não falou que a igreja vai ter um prédio próprio? Então, não se preocupa com recurso não, irmão. Só recebe. Honra a palavra que Deus deu a alguém. Ainda mais se for uma autoridade. Sabe por quê, querido? Nós começamos a igreja lá em Viseu, dentro do mato. Uma casa que era uma quinta lá é como se fosse um sítio, dentro do mato. Era a gente, o casal que tocava e cantava, o Anderson, que fazia parte do grupo dos idosos, quem conhece o Anderson aqui. Amém, mas de um monte de velhinho. Naturalmente, você chegava lá, quando você entrava na casa, você olhava, não tem nada acontecendo. Deus não está nesse lugar. E aí você vai hoje lá, como está a igreja? Cheio de departamento, tudo organizadinho, cheio de gente servindo. Hoje eu me dou ao luxo de estar em casa e o pessoal da igreja trabalhando, fazendo tudo, e eu chego lá para pregar. Por quê, irmãos? Porque uma coisa eu nunca fiz: desconsiderar o profeta. Se Deus me mandou ir para um lugar, e quando eu fui para Portugal, eu fui obedecendo só uma instrução de Deus. Ele falou: chegou a hora de você sair do Brasil. Eu não sabia o que eu ia fazer da minha vida naquele lugar, irmãos. Eu não sabia. Onde eu me hospedei, eu falei: vou para lá e vou ver o que Deus quer. Não vai nessa doideira não, só porque querer me pegar de exemplo não, amém, amados? Porque senão você pode estar levando sua família para uma furada. Se Deus não falou com você, não entra por conta do exemplo que eu estou dando aqui, porque isso não é padrão. Isso foi comigo. Se Deus falou contigo, amém, abraça o que Ele falou, vai dar certo, porque Ele garante. Mas quando eu fui para lá, Deus só falou para eu ir. Cheguei lá, fui na igreja de um pastor amigo, visitei ele, falei: ei, pastor, tudo bem, não sei o que, fiquei lá na igreja. Aí ele falou assim: poxa, você fica aí, queria que você ficasse aí pastoreando comigo, para você. Eu falei: não, Deus não falou nada disso comigo. E aí eu fui num culto lá, e a gente sentado em casa, no hotel que a gente estava hospedado, eu falei: amor, vamos pesquisar onde tem o Verbo da Vida, porque eu não sabia que existia Verbo da Vida no Porto, na cidade do Porto. Irmãos, quando eu pesquisei, a rua de trás era a igreja Verbo da Vida. Eu falei: aqui está dizendo que aqui atrás tem a igreja Verbo da Vida. Sabe por quê, irmãos? Mas o erro era meu, porque eu só sabia que tinha uma instrução de Deus,
mas eu nunca me preparei para chegar no lugar onde Deus mandou. Eu só fui, obedeci. Se eu tivesse me preparado, eu já teria ido para aquela cidade sabendo que tinha uma igreja lá. Eu descobri lá. Sabe por quê? Porque talvez às vezes a gente não está considerando também o campo missionário. Mas você faz parte de uma igreja que valoriza missionário. Você faz parte de uma igreja que honra as pessoas que estão lá fora. Porque eles estão te representando. Se você for lá na igreja de Campo Grande, lá de Tondela, a nossa igreja, que a gente faz parte, se você chegar lá, você vai se sentir em casa. Você vai ver que tem um modelo de calxante naquele lugar. Não é, pastor? Você chega lá, é a mesma alegria de servir, é um ambiente de honra. As pessoas estão sempre se cuidando, as pessoas se valorizam, as pessoas elas celebram aqueles que estão pregando, independente de quem está pregando. A gente honra, a gente vai lá, oferta no ministro. Amém, amados? Por quê? Porque a gente está plantando no nosso futuro. Todo mundo entendeu isso? E o pastor, ele está plantando nos futuros missionários dele. Quando ele está mandando oferta para nós, para Samuel. Amém, querido? Porque quando a minha igreja estiver forte, eu vou poder receber você lá. E você não vai precisar passar nenhum tipo de dificuldade. Porque eu vou ter condição de receber. Falar, pastor, manda o missionário para cá que a gente vai completar o treinamento dele. E já mandar passagem, já mandar o que for necessário. Amém, querido? Amém. Mas isso só pode acontecer se a honra estiver envolvida. Se o meu e o seu coração estiverem alinhados. Se a gente estiver ouvindo e obedecendo o que Deus tem falado. Porque às vezes a instrução de Deus está passando despercebida. Porque talvez o mensageiro não esteja fazendo tanto movimento. Eu falei aqui de manhã. Os momentos onde eu e o pastor, porque isso eu vi na vida dele, hoje eu vejo isso na minha vida, o momento que a gente é mais inspirado por Deus a falar algo com as pessoas, é numa conversa, não é no charabacanta aqui em cima, não é no movimento aqui em cima. E eu falei, amado, que o meu pastor várias vezes ele conversou comigo a respeito de uma atitude que eu tinha que tomar na minha empresa, e eu achei que não, eu estava me garantindo na força do meu braço. Até que veio o momento do perrengue. E eu poderia não ter passado por tudo isso se eu tivesse ouvido a instrução que o Espírito tinha dado a ele para cuidar da minha vida. E eu falo com o pastor, eu falei hoje de manhã aqui. O pastor pegava no meu pé, pegava, mas hoje eu tenho consciência que ele pegou pouco. É, amado. Hoje eu sou pastor, eu entendo o que é cuidar de pessoas. E eu entendo onde ele me preparou. Talvez às vezes nem sabia de tudo que ele estava me preparando. Na generosidade, no carinho, no amor com as pessoas. Porque o pastor me ensinou a não desistir de ninguém. Por mais que a pessoa esteja errando, ele me ensinou. Tem hora que eu olho lá e falo assim, eu quero, ó. Aí eu falo, quando eu chegar lá eu vou, ó. Irmão, eu vou perto da pessoa. Rapaz, Deus te ama, cara. E não sei o que, beijo, abraço, a pessoa sai lá restaurada. Eu aprendi isso com ele. A ouvir a instrução do Espírito e andar segundo aquilo que o Espírito está comissionando você a andar. Porque na carne eu queria agarrar no pescoço. Mas aí a gente tem compromisso com aquilo que Deus fala. A gente entende a seriedade que é você ser comissionado a um propósito, e a gente não vai negociar por conta de carne. Então, se eu tiver que engolir o meu orgulho, a minha raiva, seja lá o que for, para obedecer a Deus e edificar uma vida, eu vou fazer. Porque se Deus tiver o meu coração, amado, nada vai me fazer cativo, prisioneiro. Se Deus tiver a confiança que eu vou obedecer as instruções dele, não vai ter nada que o diabo me ofereça que vai ser armadilha para mim. Por quê? Porque eu ouço a voz do pastor. Amém, amado? Amém. Ouvir a voz do pastor Jesus e ouvir a voz do pastor que carrega uma unção sobre a sua vida
irmão, te leva a lugares extraordinários. E aí a gente precisa lembrar de cultivar um ambiente de honra. Eu não posso ficar aqui não, Deus amado. Rapaz, o negócio está difícil. A gente precisa lembrar de cultivar um ambiente de honra. Por quê? Porque tanto na vida missionária, quanto na sua vida familiar, na sua vida empresarial, no trabalho, seja lá o que for, onde você estiver envolvido, se você estiver honrando a unção que tem sobre seus líderes, honrando a unção que tem na palavra, honrando a unção que há em obedecer ao Senhor, amado, você vai ser bem sucedido. Se você estiver honrando o ambiente que você está plantado, onde você for, vai haver uma colheita. Mas se você estiver desonrando o ambiente que você está plantado, onde você for também vai ter uma colheita. Eu hoje estou aqui, a nossa igreja lá é até considerada uma igreja de um bom tamanho para a Europa, falando de números, né? Mas eu creio, amados, que a nossa igreja vai quebrar tudo quanto é parâmetro de comparação, de dizer que uma igreja de 100 pessoas é uma igreja muito grande na Europa. O número de igrejas que abrem e fecham com menos de um ano lá é incrivelmente grande. A nossa vai para o 3º ano, cheio de portugueses. Sabe por quê, irmãos? Porque lá a gente prega fé, lá a gente prega honra ao Senhor, lá a gente prega honra aos ministros, lá a gente prega amor às pessoas. E lá a gente não só prega, como a gente vive. Quando eu cheguei lá, que eu comecei a pastorear essa igreja, eu não cheguei lá, irmão, de mão abanando sozinho, não. Amém? Eu plantei honra onde eu estava. Eu plantei serviço, dedicação, sem pena, sem dizer, estou cansado. Quantos sabem? Quem estava aqui na época sabe. Eu não tinha cansaço, não era porque eu era bom não, é porque eu entendia da onde Deus me tirou. A gratidão me movia a estar aqui nesse lugar. Às vezes o pastor falava, Gui, você tem que trabalhar. Eu falava, deixa o povo lá na obra já. E aí ele falava, não, mas você tem que estar lá no seu trabalho. Irmãos, eu não queria estar em outro lugar. Se o pastor fizesse um quartinho para mim aqui, eu ficava. Eu inventava coisa para estar aqui nesse lugar. Eu amava estar aqui servindo, eu queria ser útil. Eu queria demonstrar gratidão por aquilo que Deus fez na minha vida, de alguma forma nesse lugar. E aí onde você olha aqui, tem minha mão, irmão. Talvez você não me conheça. Parede, teto, iluminação, isso aqui tudo tem minha mão nesse lugar. É honra para mim? É para eu dizer que eu sou bom? Não, amados, é para dizer o quão grato eu sou ao Senhor. Eu tive o privilégio de construir isso que você está vivendo aqui. Privilégio é a palavra. Então, amados, você tem um comissionamento de andar a partir daqui. E eu creio que você vai fazer muito melhor do que a gente fez aqui no próximo tempo. Amém, amados? Eu não sei o que você vai fazer, amado. Olha para o seu irmão, eu não sei o que você vai fazer, mas vai ficar melhor. Vai ficar melhor do que está, irmão. Já é bom, não é bom? Vai ficar melhor, amado. Deus me deu uma informação agora. A igreja de Campo Grande vai ter condição de abrir congregações montadas. Chegou do céu agora para você. Então começa, se você é o pastor da congregação, amado, começa a movimentar o teu futuro, honrando na oferta, honrando no serviço, honrando no amor. Porque quando eu cheguei lá em Viseu, em Portugal, quando eu fui lá para começar a obra, para abrir a igreja, eu já cheguei lá com pessoas falando, pastor, estou me associando ao Senhor. Eu não sei tocar violão não, irmão. Eu não sei. Hoje eu dou uma enrolada na bateria, né? E também finjo que canto. Eu pulo roda e sapateio no poder porque precisou, amém, mano? Mas eu cheguei lá, eu tinha gente para cantar, gente para tocar, gente para ter departamento infantil. A gente na casa dos portugueses, que a igreja nasceu na casa de um português. A gente na casa do português, a gente tinha diaconado, departamento infantil na casa.
Quem lembra do discipulado que a gente estava liderando lá em Cosmo? Cadê o povo lá do discipulado? Levanta a mão. Levanta a mão. Vocês estão com algum problema no braço? Tem pouca gente hoje aqui. Cadê? Ah lá atrás, olha o povo. Muita gente. Amados, a gente tinha uma mini congregação naquele lugar. Tinha departamento infantil, tinha escala de professor, tinha diaconato, tinha de tudo, ministro, tinha de tudo naquele lugar. Sabe por quê, irmão? Porque a gente estava preparando algo extraordinário de Deus. E as coisas de Deus, elas têm que ser assim, organizadas. Tem que ter excelência. O pastor chegava lá, ele tinha a mesa dele separada, ele tinha um lugar dele separado, ele tinha um lugar de honra dele naquele lugar, no discipulado. Sabe por quê? Porque lá eu representava ele. Hoje lá em Viseu eu represento a Cristo. Então tem que ser muito melhor. Amém ou ai de mim? Amém. E aí quando eu cheguei lá, Deus foi enviando pessoas extremamente talentosas, amados. E pessoas que nem sabiam que tinham esse dom de criar coisas e começaram a fazer. E hoje fazem um trabalho extraordinário naquele lugar. Sabe que o pastor, quando ele chega no lugar, ele identifica logo coisas que precisam melhorar, não identifica? Você conhece seu pastor? Amados, esse homem é uma máquina de vencer. Eu nunca vi. Toda hora está criando algo novo. Parece que dá um comichão nele e fala, não, tem que criar um negócio novo. Daqui a pouco ele vai criar o departamento de não sei o que lá, que voa, que alguma coisa aí, vai criar. Porque ele fala, Gui, agora eu estou com não sei o que. Eu falo, gente, da onde esse homem tirou esse negócio? Mas, amados, isso é importante demais. Sabe por quê? Porque isso gera envolvimento e pertencimento no seu coração quando você está trabalhando. Deus foi enviando pessoas onde eu comecei a criar um monte de departamento, um monte de coisas para as pessoas estarem trabalhando. Hoje eu cheguei lá, antes de eu vir para cá, eu recebi uma ligação. Um homem me ligou lá da igreja e falou, pastor, precisava muito falar com o senhor. Aí, não, cheguei de férias e tal. Aí eu atendi a ligação e ele falou assim, sabe, pastor, a gente está morando longe e não sei o que. Eu falei, ih, rapaz, vai sair da igreja. Eu falei, ih, rapaz, essa é a ligação de estou indo embora, vou me despedir do pastor. Aí eu, amém, rapaz, e aí? Ele, sabe, pastor, a gente mora longe e às vezes fica um pouco difícil de estar nos cultos de quarta e estar nas outras atividades da igreja, e sabe, e a gente só consegue estar indo domingo e não sei o que. Eu fiquei ouvindo aquele homem. Aí ele falou assim, mas pastor, a palavra que o senhor tem pregado naquele lugar, a palavra que a gente tem ouvido naquele lugar, tem me motivado a fazer mais coisas dentro da igreja. E aí eu quero estar envolvido, eu quero estar nas quartas, eu quero estar servindo. E eu estou ligando para o senhor para ver onde o senhor pode me botar para trabalhar. Irmãos, porque ele está vendo o corpo de Cristo se movimentando, a igreja se ajudando, fazendo coisa, fazendo evento, honrando os irmãos. Antes da gente vir de lá, a gente teve... combinamos para o final do culto fazer uma festa surpresa para um rapaz. Esse rapaz, ele é um português. E esse português, quando ele se converteu, irmãos, pensa numa pessoa que era assim. Ele não tinha um escorpião no bolso, ele tinha uma criação de escorpião. Porque ele fez parte de lugares onde teve um pastor que levou tudo da igreja e foi embora. Deixou a igreja cheia de dívida. Teve péssimos exemplos. E aí criou-se uma cultura no coração dos portugueses dessa cidade onde eu estou, de que os pastores só queriam explorar o povo. E aquele menino começou a ouvir a palavra de Deus. Hoje, se você for ver, esse menino é um dos meninos que mais ofertam na vida de pessoas na igreja. A última dele, tinha um rapaz lá que tinha um sonho de ter um computador. Ele agora virou aquele que começa a levantar pessoas para serem honradas. Ele falou, vamos, fulano, ciclano, isso o quê? Vamos dar um presente para fulano. Ele tem um sonho de ter tal coisa. E aí eles vieram falar comigo, pastor, a gente está com desejo no coração de abençoar o irmão. O que o senhor acha? Eu falei, abençoa, vaza. Melhor coisa que tem. E aí eles foram, deram um presente. Toda hora eles estão presenteando alguém. E aí ele fez aniversário.
E aí, quando as pessoas souberam que ele estava fazendo aniversário, irmão, todo mundo quis participar de uma festa surpresa para ele. Cultivou honra, cultivou serviço, cultivou amor, cultivou cuidado com as pessoas quiseram retribuir para a vida dele. Se você cultiva algo que vai mexer com a vida das pessoas, amado, você vai ter uma colheita extraordinária, e você vai movimentar o reino espiritual, o sobrenatural e o natural a seu favor. Esse rapaz, ele tinha sonhos. Um dos sonhos que ele tinha era casar, o outro era de comprar uma BMW Série 5. Era o sonho dele, do ano tal, do jeito tal. Se você não conhece a BMW Série 5, irmão, pensa num foguete. O carro faz barulho de ônibus quando passa. É muito potente. É um carro muito potente. E aí ele tinha esse sonho. Ele conseguiu. Já vai casar. E já tem o carro dele dos sonhos. Um outro rapaz estava com tudo trancado na vida. Você olhava para ele e falava assim: rapaz, isso aí, não sei como é que não dá certo tudo que ele vai empreender. Porque ele é certinho em tudo. A vida dele é toda organizada, ganha bem, tem uma boa condição, só que existia um ruidinho, uma coisinha no coração dele que estava impedindo Deus de agir na vida dele. Um belo dia aquele rapaz ouviu uma palavra pregada, e aí eu estava ministrando sobre prosperidade, e aí ele recebeu uma palavra que eu tinha lançado, ele acolheu aquela palavra, aquele rapaz ficou ruminando aquela palavra umas 2 semanas. E aí Deus falou com ele assim, ó: oferta na vida das pessoas. Ele começou a ofertar na vida de um monte de gente. Irmão, numa tacada só. Ele estava tentando comprar o apartamento dele, ele não conseguia. Ele ia lá, era reprovado. Esse rapaz, ele ganha muito bem, amado. Naturalmente, você falar assim: como pode ele ser reprovado? É normal você falar isso, porque ele tem uma condição muito boa para qualquer crédito que ele pedisse ser aprovado. Toda vez que ele ia, reprovado. Estava tentando ter filho, toda vez ia fazer exame, não está grávida a esposa. Ele estava trabalhando, começou a dar tudo errado no trabalho dele. E aí, numa palavra que eu estava pregando, eu falei: corrige os detalhes no seu coração. Na hora que você corrigir, tudo que você tem para realizar de sonhos vai ser realizado. Irmãos, quando ele corrigiu, ele foi visitar um apartamento num dia, no outro dia o apartamento já tinha sido aprovado. Tânia tinha sido usada num culto anterior falando: olha, Deus me fala que você tem um valor guardado, esse valor vai ser a entrada para o seu apartamento novo. Ele chegou lá, quando ele foi ver o apartamento ele já estava fechado no financiamento 100%, ele não ia dar nada de entrada. Só que aí aconteceu uma coisa lá com o dono, e aí o dono falou assim: olha, para eu fechar com você eu preciso desse valor de entrada. Qual o valor que era? Ele chegou lá e falou: rapaz, o valor que a Taninha falou foi exatamente o valor que precisou para a entrada. E aí aquele rapaz: que isso, irmão? Animação. Senão já chama o garçom para trazer a picanha. Aí o valor da entrada, ele foi fazer o exame com a esposa estava grávida. Ele recebeu antes disso uma ligação falando assim: olha, mês que vem o seu contrato vai ser finalizado. Ele tem uma empresa de tecnologia, e aí falou: ó, mês que vem você está desempregado, mês que vem acabou. Aí ele mandou uma mensagem para mim: pastor, o gato subiu no telhado. Que eu aprendi essa com o Gabriel, quando ele quebrou o chuveiro, né? Não vou dizer como. O pastor falou: não expõe os irmãos. Vou ficar na minha, tem muita história. E aí, quando ele falou isso, eu falei: o que foi? Ele falou: ó, acabei de ser demitido. Irmão, sabe qual foi minha palavra para ele? Glória a Deus, porque o melhor de Deus vai vir agora. Irmãos, vai lá ver o que ele está vivendo. Irmão, esse irmão tem um carrão. Que alegria.
Que alegria é quando eu entro naquele carro. Eu fico ouvindo, cada acelerada daquele carro, eu fico ouvindo a voz do profeta falando: você vai viver o melhor. Fomos os primeiros a visitar o apartamento deles. Antes da gente vir, eles assinaram. Outra coisa, o Marco também tinha um sonho de ter uma casa própria. Amanhã ele está assinando o contrato da casa dele. Comprou também uma casa. Aí esse rapaz, nós fomos lá no apartamento dele, oramos com ele, celebrando aquilo que ele recebeu do Senhor. Sabe por quê, amados? Porque existiu uma honra por aquilo que Deus falou com ele, uma informação. Não deixe a informação que Deus te deu passar de qualquer forma. Seja pelo profeta, seja pelo Espírito Santo, considere a informação dada por Deus. Honre a voz do Senhor. Honre aquilo que Deus está falando para você. Sabe por quê, irmãos? Vocês acham que o milagre, a Tânia falou isso de manhã, a gente quando está no culto, a Tânia, irmão, todo domingo tem uns 3 cultos lá. É um na nossa igreja e o resto daqui. A Tânia, ela chega em casa, ela bota, vai começar o culto de Campo Grande, ela já bota logo o culto aqui para assistir. Então vocês estão promovendo o resultado lá em Portugal, porque a gente se alimenta daqui, amém, irmãos? A gente se alimenta daquilo que é filé mignon sendo derramado para você aqui nesse lugar. Quando o pastor vai lá, eu falo para ele: pastor, se o senhor quiser, eu dou a igreja na sua mão. O senhor vem e fica com a igreja, eu fico só de ovelha. Vocês não têm noção, irmãos, que é ter esse casal como pastor. Quem concorda comigo? De coração. A mão diminuiu. Então deixa eu te dar pra gente finalizar aqui. Quando o pregador fala pra gente finalizar, é tudo lorota. Não, mas vai finalizar com o som do Espírito. Cuidado com informações que chegam e podem contaminar seu coração. Não deixe de forma alguma nada levar você a desconsiderar aquele que é ungido. Eu falei de manhã sobre Corá, Datã e Abirão, sobre Miriam, sobre Saul, sobre alguns maus exemplos, o filho de Noé. Todas essas pessoas desconsideraram a unção. Todas essas pessoas levaram consequência não só para elas, como para as outras que estavam em volta. Todas essas pessoas trouxeram derrota, desgraça para as suas famílias. Eu acho que somente Miriam que não, porque ela foi resgatada. Mas Corá, Datã e Abirão levaram não só a família deles para o buraco, como levou todos aqueles que estavam debaixo da liderança deles. Tanta gente que tem um chamado extraordinário, tem uma unção poderosa sobre, e às vezes não está considerando aquilo que é para ser considerado, não está honrando aquilo que é para ser honrado, e tem seus ministérios estancados por conta disso. E aí a gente vê o exemplo de Davi. Eu conversei com o pastor lá, eu falei isso de manhã, conversei com o pastor lá no gabinete. Davi, ele passou realmente por uns momentos de desonrar aqueles que eram ungidos, tanto de cima quanto os de baixo. Você não viu Davi se levantando para trazer dano nem para Saul, nem para o filho dele, Absalão. Quem era ungido? Não era Davi? Mas quem tinha recebido também a unção? Não foi Saul? E aí Davi, entendendo isso, Davi falou: opa, Deus que botou ele naquele lugar, Deus que trate com ele. Eu não vou botar minha mão ali para colher dano. Eu não vou me envolver em algo que pode me destruir. E aí você vê que até quando Saul morre, vem aqueles que querem se aproveitar de um lugar que você vai estar de evidência e vem dizer: não, fui eu que matei. O que Davi fez com eles? Porque nem a ideia de alguém tocar no ungido do Senhor, Davi aceitava. Então a gente precisa ter cuidado, amados, com uma virada de olho, com uma desvalorização para aquilo que tem valor. Olha para o seu pastor, para os seus ministros,
para os seus líderes. Irmãos, não deixe o seu olho virar. Não deixe o olho do irmão virar, transmitindo uma mensagem de desvalorização por aquele que está sendo ungido para aquele comissionamento. Porque isso traz dano para você, para sua família. Lá a gente tem a Sussu. A Sussu, ela fala, às vezes a gente na brincadeira, eu chego lá, eles vêm logo servir café, quem sabe que eu gosto de tomar café. Aí se alguém pegar o café na minha frente, eles já fazem para implicar com ela. Ela já pega, não, rapaz, não faz isso não. Você quer trazer problema para nossa família, é desonra para nós, desonra para nossas famílias, para nossos filhos, para casa, para não sei quem, para não sei quem lá. Ela faz mesmo, irmão. Não mexe não, que você vai arrumar um problema. Ela fala, não vem me arrumar problema não, a gente está com tudo direitinho aqui. Davi era do mesmo jeito, você também. Você está vendo que o irmão está indo para um lugar que não vai dar certo, você fala, irmão, pelo amor de Deus, não vem cavar buraco aqui para enterrar a gente não. Não deixa ninguém olhar para alguém que é liderança nesse lugar com olho de desvalorização, com desonra. Nem que seja numa brincadeira, amados. Não brinque com a desonra, porque ela contamina muito. Aí às vezes as pessoas dizem assim, não, eu honro a Deus, mas está desonrando o líder. Corá, Datã e Abirão falaram o quê? Miriam falou o quê? Ah, Deus só fala com eles. Ele não tinha problema com Deus não. Mas eles estavam achando que Deus ia dar a mãozinha para eles na desonra aquele que ele comissionou. Não, com Deus eu não tenho problema, porque às vezes o ser humano é assim, né? Eu amo ao Senhor, eu honro ao Senhor, eu faço tudo por Deus, entrego tudo que eu tenho, mas às vezes eu não estou honrando aquele que é ungido de Deus. Não caia nesse buraco. Talvez a terra se feche, não dê nem tempo. Amém, amados? Eu creio que existe um tempo, como eu disse, se existe uma visão de que essa igreja está indo para um lugar próprio, amado, conserta, alinha o coração, tira aquilo que está impedindo todo tipo de contaminação, seja próspero naquilo que você está empreendendo, próspero no amor, transbordante em tudo aquilo que colocar na sua mão, dedique o seu coração a tudo aquilo que está sendo confiado a você. Talvez você possa não ser o líder, mas essa igreja está sendo confiada a você. Você é responsável pelo seu irmão. Você é responsável pelo seu pastor. Essa coisa de um pastor que cuida de... Não, irmão. Você cuida do seu pastor. Você cuida dos seus líderes. Davi era conhecido como matador de gigantes. Quantos gigantes ele matou? Quem sabe dizer? Matou um gigante. No segundo ele quase morreu. Aqueles que estavam com o coração ligado com Davi é que mataram os gigantes. E aí vocês acham que eles voltaram para dizer, Davi matador de gigantes, só matou um, o outro que matou fui eu. Você vê isso na Bíblia? Irmãos, o reino de Deus não se trata de egocentrismo. Se trata de um time que trabalha em prol de um propósito, alcançar um alvo. E o alvo agora é prosperar. O alvo agora é transbordar. O alvo agora é ser abundante. Amém? Cadê o Ministério de Música? Bora! Irmãos, é hoje que você vai despertar a abundância sobrenatural na sua vida. É hoje, irmãos. Aleluia! Vai ser aquela música, eu vou dançar de alegria. Vamos ficar de pé. Você hoje vai dançar de alegria, sabe por quê? Porque o terreno já está comprado. As paredes já estão levantadas. Tudo aquilo que é necessário para ser feito nessa igreja já está sendo feito, amado. A gente está vendo com o olhar sobrenatural de Deus. Ei, se já está sendo feito, é porque o sobrenatural já está sendo manifestado na sua vida. Abundância, riqueza, dinheiro, ei, promoção chegando na sua vida. E aí hoje é o dia que você vai correr.
Sabe por quê? Se botar o povo para orar aqui já está apertado. Não dá, tem que fazer filinha no corredor. No lugar novo não vai ter isso não, mano. Amém? Você vai poder correr ali mesmo na frente, assim, ó. Bum, 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 bum. Mas hoje você vai fazer igual o povo fez lá quando estava entrando em Canaã. É outra coisa importante você entender. Só entrou lá quem creu. Todo o povo, 12 foram, os 10 não foram, não entraram. O povo que estava com eles, ligado na descrença, também não entrou. 2 puxaram o bonde, como fala aqui no Rio. 2 puxaram o bonde. 2 entraram, conquistaram. Eles não olharam quem que estava. Ai, quanto que é o terreno? Quanto que é o terreno que está vendo aí, pastor? 2,5 milhões. Gente, pelo amor de Deus, botar isso em euro. Todo mundo fez ha. Tem maluco investindo em desgraça aí, rapaz. Mas tem maluco investindo no reino de Deus também. É Deus falar com ele lá, olhar pra cá e falar, manda 5. Pastor Bud comprou o terreno da sede lá, ó, com essa loucura aí. Era um valorzão, ele falou, não, vai ser tanto. Tu acha que quem falou com ele? Foi Deus, irmão, que falou com ele. Na época, Deus precisou baixar o preço, porque Deus falou, vai ser isso aqui, acabou. Amados, hoje Deus vai superabundar, vocês não vão nem se preocupar com esse negócio. Vocês vão fazer igual o rico faz. Fala assim, eu vou fazer igual eu faço. Eu olho, gostei, é meu, vou levar. O pastor vai chegar lá e falar, ei amigo, é à vista, quanto fixa aí? É à vista. E já vai chegar a máquina, vai começar a furar pilastra, vai começar a botar coluna, e a gente vai correr lá no pó. Você vai falar, tem que chamar o pastor Gui de novo aqui, porque ele vai pisar naquilo que estava sendo falado no culto lá atrás, na conferência profética não agendada. Amém, amado? Ei, chegou o tempo de você prosperar, querido. Ei, promoção já vai sair. Promoção já vai sair. Tem gente falando assim, não, vou segurar. Não vou liberar isso não. Vou te dizer, amado, ei, começa a fazer plano. Começa a fazer plano com o dinheiro que Deus já mandou para você. Ó, pode planejar viagem, passeio, comprar roupa, pode planejar, porque, irmão, essa igreja vai ser conhecida como a igreja que transborda na vida das pessoas. E não é porque o pastor transborda, não é porque você transborda junto com o pastor. Amém? Eu vou dançar de alegria antes do meu milagre acontecer. Vou celebrar, tirar dos pés do chão. E se o inimigo ousar e vier contra mim, o quê? Ele fugirá. Como que a gente vai fazer? Eu vou dançar. Aleluia! Antes do meu milagre acontecer, vou celebrar. E se o inimigo ousar por 7 caminhos, ele fugirá. Ei! Eu vi coisas acontecendo em Portugal, que foram palavras que eu recebi aqui nesse lugar. Foram palavras que eu recebi de tanta gente boa que dedica a sua vida em oração ao Senhor, que está aqui nesse lugar. Eu aprendi o valor que as pessoas têm com esse homem aqui na aula de evangelismo. Eu aprendi honra, gratidão, tanta coisa boa com esse homem aqui. Eu aprendi o amor à palavra com essa mulher aqui. Eu aprendi tanta coisa boa nesse lugar, que hoje está fazendo a gente viver extraordinário de Deus lá fora. Amados, nós somos o resultado do ambiente que a gente vive. Eu e você vivemos num ambiente de adoração, num ambiente de honra, num ambiente que glorifica o Senhor. Ei, não tem como você não prosperar. Por isso que a gente tem que dar de doido. Eu vou dançar. Aí você começa.
Ouça outras ministrações em nosso site verbodavida.com/Campo Grande RJ. Nos acompanhe também em nossas redes sociais, Facebook, Instagram e YouTube. Seja abençoado na prática dessa palavra.